É, hora do manhwa. Ela se tornou parte de uma história lixo com mais de 3.000 episódios, virando sua querida personagem. Mas depois de verificar sua tela de status, ela descobre que só lhe restavam 3 dias de vida. De repente, ela percebe que ganha pontos de experiência sempre que muda a história original. Então, ela decide manipular a história original para sua vantagem. Mas não importa o que ela faça, sua sentença de morte continua chegando. Eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje e os prazos finais estão chovendo nas janelas de status, e espero que aproveitem. Uma garota está prestes a demolir uma casa. Ela está operando uma escavadeira, e o motivo é absurdo, tudo porque o autor matou seu personagem favorito. O livro era uma história militar fantástica do autor Park Maya, chamado Alvorecer do Arrependimento. Ele rapidamente se tornou famoso nas primeiras partes da série por causa das cenas de ação intensas, e produzindo até 10 episódios por dia como se fosse uma fábrica. Mas sua legibilidade era difícil, marcada por uma frase por parágrafo, e junto das críticas severas, ele se tornou uma história que aos poucos enlouqueceu seus primeiros leitores. Mas ainda tinha leitores que não conseguiam abandonar esse romance lixo, mesmo até no episódio 3540, incluindo ela. O motivo para não conseguirem largar um romance mal escrito era simples, porque os cenários e personagens nessa história pareciam muito reais, como se realmente existissem. O autor era realmente muito bom quando se tratava de criar cenários, e eles eram completamente admirados nisso. A garota era uma fã tão apaixonada que até chegou ao ponto de se tornar a representante do café de fãs. Mas ela decide que até isso acabou depois de hoje, e o autor não deveria ter despachado seu personagem favorito dessa maneira. Ela pensou no seu príncipe cometendo atos sujos, sobrevivendo a tudo até o episódio 3504, quando de repente mataram esse pobre rapaz com uma doença insignificante. O que realmente a incomodou foi o fato do autor ter insinuado que esse seria um episódio solo para Cyan, seu personagem favorito, então ela estava mais animada que o normal. Mas quando ela lê o episódio que deveria ser seu presente, ela recebe a surpresa da morte de seu personagem favorito. Para ela, o autor sem dúvida se tornou um demônio. Então, querendo agradecer do fundo de seu coração, ela está a caminho de retribuir o autor com a destruição de sua casa. De repente uma tela aparece à sua frente, fazendo ela se assustar e perguntar o que está acontecendo. Ela não entende porque a TV ligou de repente, mostrando as notícias de última hora da cidade. É uma notícia urgente dizendo que bem no centro da cidade ocorreu um tremor, e aparentemente tem muitos outros aparecendo. Mas a garota fica irritada e pensa em como está barulhento, então ela dá um soco na TV, quebrando o aparelho. A garota solta um grito agudo de surpresa, lembrando como ela só pegou a escavadeira emprestada, então ela ainda pertence a outra pessoa. Ela se desculpa mentalmente com o proprietário, já imaginando ele completamente furioso. Mas ela pensa consigo mesma que como o dono nunca experimentou o absurdo da morte de seu personagem favorito, ele não pode entender. Ela sai de seus pensamentos quando uma voz se desculpa com ela. A garota ainda acha que está falando com o dono da escavadeira na sua mente, e pergunta por que ele está se desculpando, já que ela é quem deveria estar pedindo desculpas. A voz responde, mas fala que já que é tarde demais para desfazer, ela deveria apenas ir em frente e receber alguma proteção divina. Ela fica em choque, tentando entender o que ele queria dizer com proteção divina e por que ele estava usando termos tão antigos. Então, ela percebe que talvez não seja uma alucinação com o dono da escavadeira, mas tenta se convencer que está ficando louca porque é tarde e está cansada. Ela se bate na cabeça com força e se manda acordar, lembrando que ainda tem que destruir a casa do autor. De repente sua visão fica embaçada, e tudo que ela pode perceber é um abismo profundo no escuro. Então ela se xinga, dizendo que não deveria bater sua cabeça sem ter cuidado. Mas de repente, ela abre os olhos. O volante que estava em sua mão desapareceu, e inúmeras memórias surgiram de repente. Ela se pergunta o que está acontecendo, já que as memórias que ela tem não são as que ela viveu. Ela se pergunta se poderia estar enlouquecendo de estresse por causa do autor, e acha que esse era o motivo mais plausível. Acontece que enquanto dirigia a escavadeira na estrada, ela foi transformada em Michelle Nefai. Mas não só isso, pois ela também estava presa. Michelle Nefai é uma personagem da história Alvorecer do Arrependimento. Ela é a filha de Duque Nefai, a herdeira do Ducado de Nefai. Ela é conhecida por suas habilidades mágicas, a dona de lindos cabelos prateados e olhos azuis como um lago. Na história, Michelle é uma famosa vilã, conhecida por sua má reputação e atos nefastos, sendo também comumente referida como a Louca de Nefai. Mas o mais importante de tudo é que Michelle é uma de suas personagens favoritas. A ferocidade de sua personalidade era indescritível, e ela até pressionou o príncipe Cyan a se casar com ela. Ela se lembra bem da cena, como se tivesse acontecido ontem. Michelle atraiu um Cyan embriagado para fora do salão de banquetes até o quarto, empurrando ele na cama com frases bregas. Naquele momento, Cyan se deitou, e seu longo cabelo preto caiu até sua cintura.
Como um prisioneiro condenado, lágrimas caíram de seus olhos escuros, enquanto ele falava sussurrando se não seria melhor se ela só fizesse o que quisesse. Mas isso confunde a garota, já que segundo ela Cyan deveria rejeitar Michelle naquele momento. Ela se pergunta por que tem uma diferença tão grande entre o descrito na história e as memórias de Michelle. Ela se pergunta o que realmente aconteceu, e percebe que o autor deixou de fora algo muito importante, então se o autor quer dar um presente surpresa, ele pelo menos deveria revelar esse episódio. Ficando frustrada por não ter conseguido destruir a casa dele, ela decide focar no presente, já que aparentemente ela é a Michelle agora, pensando na sua situação e como ela está presa. Ela começa a se perguntar por que ela acabou possuindo outra pessoa de repente. Então ela lembra a última coisa que ouviu do proprietário, que disse que já que era tarde demais para desfazer, ela deveria ir e receber uma proteção divina. A garota não pode deixar de considerar que a alucinação que ela ouviu antes de bater a cabeça a enviou para lá. Ela agradece sarcasticamente por ser transmigrada para a história, se perguntando por que justo para esse momento. O fato de Michelle estar na prisão significa que ela está tão boa quanto morta, já que na história original Michelle provoca e pressiona Cyan, sendo condenada à morte por insultar a família real, e finalmente morrendo no episódio 121. Ela imagina que o fato de Michelle ainda estar viva na cela, significa que ela está prestes a enfrentar a pena de morte. Mas ela se considera uma leitora dedicada, alguém que suportou este romance decadente por 3.504 episódios. Para ela que conhece todos os detalhes, esse tipo de crise não é nada. De repente, o sistema aparece e mostra a janela de Michelle, e seu status é realmente sob pena de morte, mas ao mesmo tempo, debaixo da proteção de Ursh. Ela sorri, notando que essa é a janela de status que só vêem nas histórias. Ela sabe que ter duas habilidades de ataque incomuns é algo raro, então ela fica bastante surpresa por ter uma habilidade ultra rara, percebendo que o nome da habilidade é fusão. Ela acha que talvez o motivo para suas memórias e as memórias de Michelle se misturarem seja por causa da fusão. Então, seus olhos percebem o status de morte, e ela se pergunta por que está no corredor da morte. Ela fica frustrada enquanto tenta descobrir por que possuiu alguém presa, achando que pelo menos isso deveria ser explicado para ela. De repente, o sistema atualiza e a data de sua execução é anunciada, mostrando que é daqui a 3 dias. Ela percebe que é uma prisioneira do corredor da morte, então ser essa data faz sentido. Ela sabe que é natural que antes da morte algumas anormalidades apareçam no status. Mas ao mesmo tempo, ela pensa em como só restam 3 dias, se perguntando se deveria desistir, já que pode não ter um milagre. Ela decide que só resta rezar por um milagre. Ela tenta gritar desesperada por ajuda, e não entende por que seu tom de repente tem um drama histórico. De repente, a tela de sistema aparece na frente dela de novo, lhe mostrando algo chamado Dignidade do Nobre, explicando que nobres não se curvam para qualquer um, e como membro da família do Cal de Nephi, ela se curva somente à nobreza do Império do Fogo. Michelle se pergunta que tipo de habilidade é essa. Ela murmura em voz baixa que realmente as pessoas não são adequadas para fazer coisas que não lhes cabem. Então, ela decide que de agora em diante ela fará as coisas à sua maneira. Ela bate os pés contra a cela e grita com eles, perguntando se todos estão surdos, querendo saber se não podem lhe ouvir pedindo para ser salva, o que faz os homens avisarem a seus superiores. Ela continua batendo na grade e promete que fará o que disserem, pedindo para eles apenas tirá-la de lá. Mais tarde na carruagem, ela está radiante de feliz porque foi libertada com sucesso depois de superar muitas dificuldades. Ela foi expulsa da lista nobre por decreto imperial, e rejeitada tanto pela família quanto pelo império, se tornando alguém sem pátria. Mas mesmo isso não foi suficiente, então ela foi chicoteada 5 vezes, até que foi finalmente libertada. Suas costas pareciam que estavam prestes a explodir, e ela sentia vontade de vomitar, mas agora estava tudo bem, já que a maldição de estar na pena de morte foi retirada. Ela realmente sobreviveu. No original ela escolheu não descartar seu sobrenome, mas assim ela não poderia escapar da pena de morte, então ela escolheu a morte. Michelle pensa que agora não vai ser mais assim, e ela está determinada a permanecer viva, aconteça o que acontecer. A única coisa que ela não percebeu é que a data de sua morte foi redefinida para o dia seguinte. Na carruagem, ela está sentada em silêncio, percebendo que agora só precisa esperar até chegar em casa. Ela decide que deve investir sua experiência. Acontece que quando ela foi libertada da prisão e teve sua pena de morte retirada, alguns pontos de experiência foram adicionados com uma explicação estranha, e ela imagina que talvez é porque ela mudou a história de Michelle na obra original. Ela não esperava perceber pontos de experiência dessa forma, mas como ela sabe tudo sobre o romance, ela já tem planos de onde deve investir suas habilidades. Ela decide que por enquanto ela deve investir tudo na habilidade de congelamento. No alvorecer do arrependimento, ao alcançar o nível 10 em uma habilidade, ela é aprimorada para uma habilidade superior. E como Michelle já possui a habilidade iniciante de congelamento como uma maga de gelo, ela deve investir nessa habilidade para adquirir as habilidades de magia de gelo, já que ela pode ganhar dinheiro subjugando monstros. Então, mesmo que ela seja alguém sem pátria,
ela não terá dificuldades de sobreviver com o dinheiro de monstros, mas até lá, sua prioridade vai ser achar um jeito de conseguir dinheiro. Nós vemos a mansão de Nephi, e o servo avisa que eles chegaram, mas ela corre para dentro depressa. Michelle sabe que ela não é mais uma Nephi, então a notícia logo chegará até seus pais, então antes dela ser expulsa da família ela tem que conseguir pegar suas joias, já que apenas algumas delas já seria o suficiente para lhe sustentar por um bom tempo. Ela chega em seu quarto ainda com as costas machucadas e decide colocar tudo o que puder na bolsa, pensando em como seria mais fácil se Michelle colecionasse ouro ao invés de joias. De repente a porta abre, e ela se pergunta preocupada se o duque e a duquesa já tinham chegado. Mas é a empregada de Michelle que aparece perguntando por ela, querendo entender o que ela estava fazendo. Ela reconhece ela como Eleanor, a criada que lhe criou desde que era pequena. Ela sempre lhe criou como sua própria filha, repreendendo Michelle sempre que ela se metia em problemas, então para Michelle ela é como se fosse sua própria mãe. Eleanor fica assustada com as costas dela e pergunta por que ela está ferida, enquanto Michelle não acredita que ela ficou preocupada assim que ela entrou na mansão. A garota sabe que ela é muito especial para Michelle, então ela sempre gostou de Eleanor, ficando realmente emocionada por ver ela pessoalmente. Ela pensa em como um momento assim é mais emocionante e tocante para a personagem. Então ela abraça Eleanor dizendo que ainda estava doendo, fazendo ela chorar enquanto tenta consolar sua filha de consideração. A criada pergunta de novo o que está acontecendo, tentando entender o motivo de tanto tumulto, já que ela ouviu que algo muito sério aconteceu. A garota não sabe o que falar, mas pergunta se ela está do lado dela. Eleanor garante que sempre estará do lado dela, então Michelle explica que quase foi condenada à morte por ter atacado o príncipe. Mas ela continua, e diz que ela precisou ser privada de todo o seu direito e status como nobre. A criada fica chocada, e ela quase não consegue aguentar as notícias. Ela levanta a mão para bater em Michelle, mas a garota lembra que ela prometeu ficar do lado dela, e se ela bater nas suas costas ela acha que pode morrer. Mas Eleanor continua irritada e grita com ela, perguntando o que ela vai fazer agora, enquanto a garota garante que ainda pode fazer os trabalhos manuais que qualquer pessoa sem status pode fazer. Mas ela ouve Eleanor perguntar como ela pode falar isso, já que ela nunca fez nada remotamente parecido com um trabalho de verdade na sua vida. Mas a garota sabe o que não tem chances de morrer por causa disso, e por mais que Michelle seja uma nobre que cresceu protegida, ela é uma jovem que foi adotada por sua tia depois que seus pais morreram, e mesmo depois que sua tia pegou toda a sua herança só para ela sempre conseguiu lidar com todos os tipos de empregos que apareciam. Ela já foi uma lavadora de pratos e uma atendente, e também se lembra bem da época que precisou literalmente lidar com leões no zoológico. Ela sempre conseguiu, e mesmo quando não podia gastar quase nada, ela ainda sobreviveu, lembrando de como já chegou a comer cigarras nos bosques. Na verdade, comparado a isso, sua situação não parece ser muito diferente. Além do mais, em apenas 3 anos ela já será uma adulta, então vai ser capaz de fazer ainda mais coisas. Agora, ela admite a Eleanor que por enquanto o seu plano é simplesmente pegar tudo e correr para longe. Eleanor fica em silêncio por 1 minuto, então ela põe a mão na cintura e manda Michelle esperar. A garota se pergunta o que ela foi buscar, e imagina que ela quer lhe dar dinheiro, ficando surpresa, já que ela não ganha muito. Mas de repente, Eleanor aparece com suas malas e avisa que estará indo com ela, deixando a garota em choque. Michelle tenta fazer ela se acalmar, mas sua criada garante que fará de tudo para fazer com que ela viva, então acha melhor irem juntas. Michelle ouve que ela não sabe como o mundo era, então ela precisa de alguém para lhe proteger, enquanto Michelle tem certeza que na verdade é ela quem não sabe sobre o mundo, já que ela nem sabe o quanto de compensação ela deveria ter recebido por criar a filha de um duque. Michelle tenta dizer que Eleanor não precisa ir com ela, garantindo que ela sabe viver sozinha. Mas a mulher responde que não pode viver desse jeito, e se sua senhora morrer, ela vai morrer também. Michelle fica sem reação depois disso, então Eleanor a pega pela mão e diz que elas devem ir. Michelle tenta falar algo, mas sua babá explica que não importa o que ela diga, ela ainda vai lhe seguir. Mas Michelle explica que enquanto elas estão ali elas também devem pegar o tesouro com elas. Eleanor confessa que já estava achando que ela tinha mudado de personalidade por ter sobrevivido, mas aparentemente ela ainda é a mesma. Michelle continua vasculhando o lugar, pensando em como ela foi capaz de intimidar o príncipe, então ela é capaz de pegar um tesouro, principalmente porque ela realmente tem a chave, que apenas os herdeiros legítimos de Nephi podem usar. Então, ela decide ir direto para sua caça ao tesouro. A garota abre a porta com a chave, enquanto Eleanor fica de vigia e manda ela ser mais rápida. Então, ela abre e encontra o tesouro, deixando ela chocada, enquanto Eleanor continua lhe mandando ser rápida ou elas serão pegas. Então, logo depois elas correm para fora e decidem pegar uma carruagem. O sol já está nascendo, enquanto Michelle reclama dentro da carruagem de como suas costas estão doendo. Ela reclama de como a carruagem balança muito, enquanto sua criada parece pensar em alguma coisa. Ela chama por Michelle que se vira para ela, então ela resolve lhe dar algo. A garota se pergunta se isso é realmente o que ela pensa, então Eleanor responde que sim, é um chip de criança.
Ela explica que com esse chip, ela pode viver como uma cidadã do Império de novo. Ela sabe que pode ser inapropriado dizer isso, mas admite que sempre lhe criou como sua própria filha, e como sua criança não pode mais usar ele, ela gostaria que ela usasse, deixando Michelle completamente surpresa. No Império de Cromwell, você é registrado como um cidadão depois de nascer, e um biochip feito de pedra mágica é implantado no corpo da pessoa para provar sua identidade. Então, ela sabe que esse chip deve ter sido usado pelo filho de Eleanor que morreu quando ainda era criança. Ela sabe que Eleanor guardou isso por muito tempo, e fica emocionada por ela estar lhe dando isso, então agradece a ela. Mas então, ela avisa que como no papel ela será sua mãe, ela quer chamá-la de mãe. A criada tenta dizer que alguém como ela não é digna de ouvir isso, mas Michelle ameaça jogar o chip fora, dizendo que se ela não aceitar ela também não vai aceitar. Então Eleanor se rende e diz para ela fazer o que quiser, mas avisa que vai continuar lhe chamando de senhora, enquanto a garota comemora que agora tem uma mãe. Eleanor pede o chip de volta por enquanto, com a garota aceitando feliz lhe chamando de mãe. Ela acredita que para implantar isso ela vai precisar encontrar alguém na cidade, e se pergunta quanto isso deve custar, quando de repente Eleanor lhe bate com força no braço. Ela fura o braço da garota com o aparelho, deixando Michelle branca de dor. Ela grita alto dentro da carruagem, dizendo que ela deveria pelo menos ter lhe avisado, mas Eleanor garante que foi melhor assim, o que Michelle não concorda. Seu braço começa a doer, então ela fica depressiva pensando em como além de suas costas, agora seu braço também está lhe incomodando. Eleanor pede para ela verificar se o biochip está funcionando direito, avisando que o nome da sua criança era Eva Laff. Michelle pensa em como Eva não é um nome ruim, então ela fica animada e decide verificar que tipo de habilidades ele tinha. Ela abre sua janela de status, e percebe que esse ainda é o sistema de Michelle. Ela se pergunta se existe algum tipo de conflito, e apesar de não ser mencionado nada na história, uma pessoa ter dois chips parece um conceito interessante. Ela considera a possibilidade de estar muito tarde para o chip lhe reconhecer, então ela decide olhar na direção em que o chip foi implantado, e de repente fica surpresa com uma segunda janela de sistema aparecendo. Ela percebe que o chip dele foi implantado no seu braço direito, então ela pode acessar sua janela de status levantando sua mão direita, e também pode acessar o de Michelle usando sua mão esquerda. Eleanor fica animada vendo que Michelle parece entretida, mas se pergunta se ela está bem. Ela olha para as habilidades de Eva, e nota habilidades de montaria e treinamento, então imagina que ele estava praticando para uma área específica, mas decide deixar isso de lado por enquanto. A garota fica completamente espantada ao ver sua última habilidade, uma habilidade de grau lendário que aumenta a sua experiência quando evolui. Ela pensa em como os nobres têm habilidades raras e ultra raras, e não consegue acreditar que Evan tem uma habilidade como aquela, que é um grau ainda maior que a dela. A habilidade descreve que não tem nada que ela não possa trabalhar, e mesmo que ele não tenha nenhuma habilidade de ataque, aquilo era completamente incrível. Então, ela olha para a condição de seu status, dizendo tempo limitado e estar sob a proteção de Ursh, sentindo um pouco de déjà vu. Eleanor pergunta se ela já verificou o chip, se perguntando se ele não foi reconhecido já que ela estava fazendo uma cara estranha, mas a garota responde que foi. Eleanor fica completamente encantada, e explica que agora que ela foi reconhecida como uma cidadã do Império, ela vai poder viver uma vida normal. Mas a garota não está muito animada, pensando em como aparentemente seu tempo está sendo limitado de novo. Ela tenta descobrir o motivo, então decide procurar se Evan tinha alguma doença. De repente, a janela aparece e notifica que mais um dia terminou, então sua sentença de morte por falhar em entrar na Academia Real do Império está a 156 dias de distância. A garota fica chocada, gritando porque isso está acontecendo. Depois, ela decide se acalmar, lembrando que ela já conseguiu se livrar de uma sentença de morte antes, então ela não precisa se preocupar demais por enquanto. Então, ela se vira para Eleanor e lhe chama de mãe, explicando que ela precisa ir para a academia, querendo começar tudo a tempo pro ano que vem. Eleanor diz decidida que pode ajudar, pois ela vai preparar tudo para a admissão, pedindo que ela confie apenas nela. Isso deixa Michelle emocionada de novo por ter alguém como ela como sua mãe. Mas ao mesmo tempo, ela sabe que somente a admissão na academia custa pelo menos 100 milhões de crons, e não sabe como alguém como sua mãe, que nem era capaz de garantir sua aposentadoria, poderia ser capaz de pagar por isso. Ela se pergunta como ela pode lhe ajudar e preparar tudo para a admissão, mas Eleanor não parece pensar nisso, e diz animada que tudo dará certo depois que ela entrar na academia. A garota sabe que a admissão é difícil, mas tenta se lembrar de que ainda tem tempo pro dia de entrada chegar, então ela deve começar a juntar algum dinheiro até lá. Ela sabe que se tivesse talento o suficiente ela poderia entrar na academia mesmo como uma plebeia, e para isso ela precisaria ser incrivelmente inteligente, além de lutar muito bem e ser uma boa maga. Basicamente ela tem que conseguir o dinheiro e ser boa em tudo, mas ainda tem um obstáculo ainda maior que isso, que é a existência da história original. Pelo que ela lembra, ano que vem é o ano que aqueles dois irão entrar na academia, e naquele ano, o lugar não será muito diferente de um inferno na Terra.
Ela sabe que tudo o que se imaginar acontecerá para ajudar o crescimento do protagonista, e lembra como eles acidentalmente ativarão um círculo mágico no porão da academia no início do semestre, abrindo o portal de uma masmorra. Quando eles estavam perto de se formar, eles até invocaram sem querer um dos 4 grandes reis demônios. Por causa desse incidente, naquele ano o número de formados acabou sendo de apenas uma dúzia, então mesmo que ela passe na admissão, ainda será difícil de se formar. Mas Michelle acha que não tem muita escolha, já que vai morrer se não for admitida. Então, mesmo que ela possa morrer dentro da academia, ainda valia a pena tentar. Ela sabe o que fazer, então ordena ao cocheiro para parar na próxima entrada. Ela se olha no espelho satisfeita, pensando em como acabou ficando muito bom. À primeira vista, ela está completamente parecida com uma plebeia comum. Acontece que ela parou na vila para se disfarçar como Eva. Ela sabe que isso pode ser visto como um pouco exagerado, mas na verdade acha que é inevitável, já que ela é uma jovem completamente bela e única. Ela deve evitar chamar atenção o máximo possível, por isso que ela precisa esconder seu magnífico cabelo prateado e rosto de boneca. Então, ela vendeu parte de suas joias e comprou algumas roupas para passar despercebida, ficando bastante orgulhosa do seu disfarce de óculos e tranças. Sua mãe segura uma agulha com tinta e pergunta como ela pode furar o rosto de sua preciosa senhora, mas Michelle garante que as sardas irão desaparecer com o tempo. Então ela começa a atacar ela e fazer as sardas, enquanto Michelle reclama por não ter lhe avisado de novo. Eleonor olha para ela animada, confessando que ela é a pessoa mais comum e não sofisticada que ela já viu. Michelle acha aquilo exagerado, mas decide interpretar tudo como um elogio, antes de Eleonor dizer que ela até começou a cheirar a cocô de galinha, fazendo Michelle mandá-la parar. Ela começa a se cheirar, mas pensa que o disfarce parece que vai funcionar. Agora que está tudo pronto, ela decide continuar, então elas voltam para a carruagem. Na carruagem, Michelle percebe que vai decorar um pouco até chegarem, mas ela pensa em como não quer ficar entediada, então ela pede que Eleonor lhe conte alguma história de sua terra natal. Ela menciona que é uma cidade portuária, imaginando que Michelle não ouviu falar sobre ela por ser de uma região mais rural. Michelle nota que sua mãe parece achar que ela não sabe de nada, e menciona como na história, ela é uma cidade próxima à Noite das Bestas, onde uma besta pardal é capturada em uma armadilha e vendido ao mercado negro, enquanto uma besta urso vai até a capital para encontrar alguém e se torna parte do grupo do protagonista. Então, ela decide falar que já ouviu falar um pouco, e soube que ela se desenvolveu recentemente, além de ficar próximo da Torre do Rei Fera. Eleonor fala que ela está certa, e dizem que o número de atividades que o Rei das Bestas e seus monstros expandiu recentemente. E enquanto a população crescia naquela região, os trabalhos que precisam ser feitos também cresceram. O que Michelle concorda, pensando em como é dito que a área ao redor daquele lugar virou um bom lugar para pedras mágicas crescerem. Então, ela dá um sorriso enquanto pensa nas pedras mágicas, sabendo muito bem que elas são valiosas, então ela pode conseguir um bom dinheiro se vender algumas. Eleonor se pergunta o que sua senhora está pensando, quando de repente ela se vira e avisa que elas precisam comprar uma picareta, achando que talvez as coisas acabem sendo mais fáceis que ela pensou. Depois de vários dias, as duas finalmente chegaram ao seu destino. Na cidade do Porto, Michelle fica completamente surpresa com o lugar, já que ela esperava ser uma área completamente rural, e até Leonor está surpresa, notando que se desenvolveu bem mais que ela pensava. Apesar da cidade ser maior que ela esperava, Michelle entende bem o motivo, já que a proximidade do mar se torna uma grande vantagem comercial, permitindo um transporte rápido das pedras mágicas pelo mar. Eleonor pede para ela lhe seguir, e as duas chegam até uma casa que a irmã de Eleonor deixou para trás. Ela explica que vão precisar viver ali por enquanto, ficando desanimada ao pensar em como sua senhora costumava viver em uma mansão. Mas Michelle não se desanima, pedindo para elas desfazerem as malas e cumprimentar os vizinhos, já que essas conexões em áreas pequenas são muito importantes. De repente um homem chega perguntando quem são elas, até que ele fica feliz e percebe que é Eleonor. Michelle se pergunta quem é ele, mas o homem começa a rir, pensando em como Eleonor saiu da cidade como se nunca mais fosse voltar, e como tem uma criança com ela, ele imagina que aconteceu um acidente na cidade, mas Eleonor pede para sua senhora ignorar e entrar na casa. Mas Michelle olha para ele séria avisando pro homem não ser rude, mas ele continua e fala sobre os perigos de duas mulheres morarem sozinhas em uma casa antiga. Naquela noite, Michelle sai com sua picareta, se perguntando se não é incomum que uma situação dessas aconteça de repente. Então, ela olha para o céu feliz, achando que é uma ótima noite para se meter em problemas. Ela anda pela cidade escondida, pensando que mesmo que ela não goste do sujeito, ela ainda deve seguir seu conselho, já que é realmente perigoso para duas mulheres viverem sozinha. Então, ela acha que deve eliminar as possíveis ameaças agora, notando como ele é o tipo de cara que começa uma discussão assim que elas aparecem, então ela não pode deixar alguém como ele sozinho. Quando Michelle era criança, ela fez uma birra para seu pai e começou a criar um Draco como seu pet, que é uma subespécie de dragão. Ela cuidou de seu bichinho com todo o seu coração, lhe dando um nome e sempre lhe alimentando. Mas um dia o Draco escapou da gaiola graças à negligência da menina.
Então, ele acabou machucando cerca de 20 pessoas antes de ser subjugado pelos guardas, e por causa desse incidente, Michelle foi severamente repreendida pelo Duque. A garota se lembrou disso pensando no passado de Michelle machucando as pessoas, e ela mesma já trabalhou em uma empresa de intimações, então ela também já precisou machucar algumas pessoas ruins para deixá-los mais fáceis de lidar. Então, agora ela imagina que se essas duas pessoas forem combinadas, elas podem muito bem matar uma pessoa até a morte, então esse sujeito mexeu com a pessoa errada. Ela decide que primeiro vai fazer ele desmaiar antes de jogá-lo no mar. Mas de repente o homem começa a falar, dizendo que se ela quiser morar lá deve encontrar uma boa casa no centro da cidade. Ela fica confusa, sem entender do que ele está falando. Mas o homem continua murmurando, e ele acha que ela foi enganada por alguém por causa da personalidade dela. A garota estava se perguntando por que ele estava indo até a casa delas com aquele saco suspeito, mas aparentemente, ele só estava cuidando das duas. Então, ela percebe que ele é uma pessoa normal, e nota como quase causou alguns problemas no seu primeiro dia só porque o sujeito é meio tsundere. No dia seguinte, Michelle fica ainda mais surpresa quando ela vê o sujeito em sua casa consertando algumas coisas, enquanto reclama de absolutamente tudo, fazendo Eleanor mandar ele calar a boca se quiser realmente lhe ajudar. A garota fica com um sorriso surpreso, percebendo que na verdade ele é bem próximo de sua mãe. Ela pensa em como quase estragou tudo, quando de repente Eleanor se vira para ela perguntando se eles estavam fazendo muito barulho. Michelle percebe como sua mãe continua achando ela de senhora na frente dele, então imagina que eles também são próximos o bastante para confiar sua identidade. Então, ela decide falar com o sujeito, que se pergunta o que ela quer com ele. Michelle pede desculpas, mas decide não explicar o porquê, deixando o sujeito completamente confuso. Na hora do café, Eleanor apresenta o homem como Thomas, e ela explica como ele fugiu de casa para se tornar um pirata, mas ele mal conseguiu comprar um barco, então voltou e se tornou um pescador. O homem fica irritado com a apresentação e tenta protestar, mas a garota se adianta e diz que é um prazer conhecer ele, dizendo que ela também é um lixo que quase arruinou a vida de alguém, deixando sua mãe espantada por se chamar de lixo. Ela ainda pensa em como é um lixo de pessoa, mas nota que ele é um pescador, e talvez isso pode ajudar ela a ganhar um pouco de dinheiro. Então, ela explica a Thomas que ela tem habilidades de lançamento, mas o sujeito não parece muito interessado. Mas Michelle insiste, e conta como ela pode capturar peixes com arpão, e decide pedir para ele deixar ela entrar no seu barco. Mas a garota fala sobre sua oposição, com sua mãe falando que ela não sabe como o mar pode ser perigoso, o que o homem concorda adicionando que ela é muito nova, então ele não vai concordar. Mas a garota ignora e decide sair, fazendo Eleanor se perguntar para onde ela vai. A garota sabe que está com os dias contados, mas antes disso ela quer salvar Titi e conseguir mudar o plot original da história. Ela nota que como ela está dentro do alvorecer do arrependimento, ela deve ganhar o máximo de pontos possíveis se desviando ao máximo da história principal. Ela sabe que se ela ganha pontos só por mudar o plot principal, então, ela vai ter uma boa oportunidade de adquirir uma habilidade mais alta, e ganhar dinheiro apenas mudando a história que ela conhece. Assim, ela pode usar esse dinheiro para entrar na academia e se livrar da sua sentença de morte. Do lado de fora, Michelle olha ao redor, achando que talvez tenha sorte de achar Titi em algum lugar. Mas ela percebe que é normal não conseguir achar ele no primeiro dia, então ela decide não perder tempo e minerar algumas gemas mágicas para conseguir um pouco mais de dinheiro. Ela minera sem parar até a noite, e no dia seguinte ela continua trabalhando, assim como no dia seguinte a esse, e no outro dia depois desse dia. De repente, ela percebe uma pessoa se aproximando do seu lugar isolado. Ela se pergunta se é Titi, mas ela rapidamente percebe um cabelo branco, então ela percebe que não é Titi. Ela se pergunta quem era, notando o homem carregando um saco grande, mas principalmente o formato de suas pupilas e as escamas em seu pescoço. Ela sabe que ele definitivamente não é um humano, mas aparentemente, ele não se importa com ela de jeito nenhum. Michelle fica confusa vendo ele tirar algumas vasilhas, então se pergunta o que ele está fazendo. De repente, um grupo de feras vira-latas começam a se aproximar dele, e Michelle percebe que ele é algum tipo de protetor dos monstros. O sujeito continua fazendo a mesma coisa por uma semana, quando de repente ele se aproxima de Michelle para lhe perguntar uma coisa. Ele pergunta se ela é uma mineira, e Michelle fica surpresa por finalmente ouvir a voz dele, mas a garota responde que não, então ele parece desapontado. Michelle se pergunta se ele realmente foi até ela só para perguntar esse tipo de coisa. Então, os dois viram de costas, e Michelle decide continuar minerando. De repente, o sistema notifica que Michelle ganhou a habilidade normal de mineração. A garota não entende por que ela recebeu essa habilidade, já que ela nem é uma mineira, mas imagina que é graças à habilidade de Evan que lhe permite aprender o que quiser. Ela não consegue acreditar que ganhar uma habilidade nova é tão fácil assim, notando como ela conseguiu a habilidade depois de menos de um mês minerando sem parar. Então, ela decide testar como a habilidade funciona. Ela diz que vai para o território do Rei das Bestas, e de repente, a besta de antes lhe desafia, ameaçando matar Michelle. Na verdade, ela percebe que esse sujeito estranho parece bem familiar para ela.
Ela se pergunta onde que ela escutou alguém falar assim antes, então, de repente ela percebe que é assim que o Rei das Bestas fala. No original, o Rei das Bestas era uma raposa branca que mais parecia um personagem secundário, mas era alguém completamente gentil e generoso. Todas as suas interações com os humanos eram desajeitadas, e ele era conhecido pelo seu jeito único de falar. Apesar dele ter aparecido pouco, ele era bem popular, e ela até se lembra de um evento onde os fãs se reuniram para imitar o jeito que o Rei das Bestas falava, e o ganhador escreveu um discurso inteiro usando o mesmo tom do Rei das Bestas. Foi por causa desse discurso que ela conseguiu perceber, e Michelle fica surpresa que ele tenha sido útil para ela. Então, antes dele atacar, a garota perguntou se ele queria dizer que, já que o Rei das Bestas mata todos que entram em seu território sem piedade, ele deveria lhe matar por conta própria para que ao menos seu corpo seja enterrado. Então, o sujeito fica surpreso e pergunta como ela sabe, já que foi exatamente isso que ele quis dizer. A garota imagina que é um hábito das bestas falarem como rei, e nota como ele é completamente desajeitado em expressar suas intenções. Ela percebe que deve parar com as piadas, então avisa que foi só um mal-entendido, já que era apenas uma brincadeira. Então, ela decide compartilhar um pouco da sua comida completamente suspeita como um pedido de desculpas, o que o sujeito agradece. Ela pergunta como está o gosto, achando que não está nem ruim nem bom, mas o homem lhe corrige, e diz que tinha gosto de lixo antes dele engolir. Michelle fica depressiva, explicando que nunca tinha cozinhado de verdade antes, o que ele entende, dizendo que é normal se não tiver nenhuma experiência. A garota fica surpresa ao ver como ele pode ser gentil, e percebe que as bestas até que são bem legais, achando até melhor que muitas pessoas. Então, Michelle se apresenta como Evanlaf, perguntando qual é o nome dele. A besta responde que seu nome é Gaert, então a garota pergunta se ele vai aparecer por lá amanhã de novo. Ele diz que sim, e avisa que também vai retribuir o favor dela amanhã. No dia seguinte, Michelle fica surpresa e se pergunta o que é tudo isso, já que tem muita comida boa na frente dela. Ela está realmente impressionada, notando como é um banquete coreano legítimo. Ele apenas responde que é o pagamento pela gentileza de ontem, mas a garota ainda não acredita que ele fez tudo aquilo. Ela tem a esperança que só seja bom por fora, e decide experimentar, mas fica completamente surpresa com o sabor delicioso. Ela acha que ele já está pronto para casar, mas Gart explica que ninguém quer se casar com ele por ter uma criança. A garota imagina que ele deve ser mais velho que parece ser, pensando em como seria um pequeno bebê Gart. Ele explica que parou de contar quando passou de 500, fazendo a garota perceber que ele é muito mais velho que parece. Ela sabe que a história menciona que as bestas vivem muito, mas não consegue acreditar que é tanto, e se lembra como um dos anciãos das bestas tinha 300 anos e já era completamente enrugado, então ela fica confusa com que espécie pode viver tanto e ainda parecer tão jovem. Ela decide perguntar isso para ele, querendo saber se ele é algum tipo de cobra para parecer tão novo, o que Gart confirma, explicando que sua pele é trocada se ele desenvolver algum tipo de ruga. Michelle fica espantada, achando que ser uma besta cobra é realmente impressionante, então acha que ele é super doce. Mas Gart não entende que tipo de expressão é essa, então a garota explica que é como fosse muito legal, pois ele é doce e agradável como mel. Gart pensa nisso, e pouco depois, ele também começa a usar a frase. Ele diz que o lanche tem um sabor super doce, e nota que alguns de seus livros são super doces, além de desejar um retorno super doce para a garota. Michelle fica surpresa, e nota como parece esquisito quando ele fala, se sentindo culpada por ele usar a expressão meio errada. Depois que ele sai, ela volta ao trabalho, e logo ela percebe que acabou minerando todas as pedras mágicas da região. Ela percebe que já faz um mês desde que ela chegou, o que significa que ela tem 126 dias até seu tempo se esgotar. Ela lembra que graças ao preço da academia, ela e sua mãe estão tentando dar conta de múltiplos trabalhos ao mesmo tempo, mas ainda está difícil juntar dinheiro. Ela percebe que nesse ritmo ela não vai conseguir juntar os 100 milhões a tempo. Michelle volta para casa e pensa em como suas costas ainda estão se recuperando, mas pensa que talvez ela deva ir pescar com Thomas. Então, ela decide achar um arpão que seja adequado para ela. Ela vai até a ferraria da cidade, mas percebe algumas mulheres comentando algo, e se pergunta o que é. De repente ela se lembra de sua mãe lhe ameaçando com uma faca, dizendo que ela não esperava muito, mas ela sempre deve dizer olá e tchau. Então, a garota se lembra dessas boas maneiras e decide obedecer, dando olá para as mulheres antes de perguntar o que está acontecendo. Mas imediatamente as duas mulheres se lembram dela como a filha mal criada de Eleanor. Então, elas falam sobre uma mulher recém-casada na rua, e de como todos podem ver o machucado em seu rosto. O marido dela geralmente é completamente normal, mas depois que ele bebe, ele começa a ficar violento. Michelle entende a situação, mas de repente ela começa a correr, fazendo as mulheres acharem que ela está indo se intrometer. Mas a garota pensa em como essa não é uma simples intromissão, é uma oportunidade de ouro. Então, de repente ela se aproxima da mulher e explica que ouviu os rumores, e ela garante que vai consertar os maus hábitos de seu marido. A mulher fica assustada e pergunta quem é ela, mas Michelle continua, dizendo que vai precisar cobrar uma pequena taxa pelo serviço.
A mulher fica irritada e se afasta, mas Michelle avisa que estará à disposição se ela mudar de ideia, gritando onde mora e que seu nome é Evan Laff. Ela fica satisfeita por ter se apresentado, achando que já fez o suficiente, agora ela pode voltar e escolher seu arpão. Agora, ela diz ao homem que se não houver arpões que caibam em suas mãos, ela encomendará um sob medida, e pede que ele diga seu preço. Ele diz que ela não tem modos, se sentindo ofendido com o jeito dela falar. Ele afirma que cobrará o dobro do preço daqueles que estão em exposição. Mas ela diz que depois que o arpão ficar pronto, ele será o primeiro a ser espetado. Então, ele muda de ideia e decide cobrar 4 vezes o preço. Michelle pede para ele se acalmar, explicando que era uma piada, mas ainda pede um desconto. E assim, ela gastou metade do dinheiro que economizou vendendo as pedras. Naquela noite alguém bate à porta, e Michelle pergunta quem é. É a garota de antes, que menciona como elas se encontraram à tarde na cidade, então Michelle pensa em como não esperava que ela viesse tão cedo. Ela nota que a garota voltou com ainda mais marcas que da última vez. A mulher treme de medo, e pergunta se ela realmente pode resolver o assunto para ela. Michelle responde que claro, e aceitará um pagamento maior que 1 milhão de coroas. Ela pensa em como fica irritada ao olhar para as marcas dela, e a mulher admite que não tem tanto dinheiro. Então Michelle diz que ela pode pagar em parcelas mensais de 100 mil coroas por 10 meses, dizendo que não faz isso por todos, mas pode fazer uma exceção para ela. A garota ansiosa pede sua ajuda, dizendo que aceita. Então, elas decidem ir agora mesmo. Enquanto a garota leva ela ao local, ela pergunta se Michael realmente pode consertar o hábito dele. Respondendo confiante, ela diz que claro, já que vai monitorá-lo até que ele se corrija completamente. A garota pergunta como, mas de repente Michelle abre a porta, se lembrando de quando trabalhava no centro de intimações, onde sempre via homens bêbados. Ela sabe que isso não é nada, principalmente agora quem tem habilidades úteis. De repente o homem se levanta, perguntando quem ela é para invadir a casa de outra pessoa. Ele pergunta onde ela mora, mas ela o ignora e pensa em como ele também é alguém que recorre à violência facilmente. Então, ela joga uma cadeira nele, sabendo que esse tipo de pessoa é do tipo que cede fácil quando é confrontado da mesma maneira. Ela responde mentalmente à mulher que seu método é ensinar uma lição, enquanto a mulher fica completamente chocada observando a cena. Pouco depois, ela decide prender ele na sauna depois de arrastá-lo até lá. Ela levanta as mãos e o gelo começa a se formar, pensando em como vai aproveitar para verificar a eficiência da habilidade usando esse pedido. Então, ela decide testar o limite de suas habilidades atormentando esse sujeito com seu congelamento. É dito na história que testar o uso da habilidade consecutivamente pode levar a sangramentos. É uma técnica frequentemente chamada de sangramento triplo. Ao ativar uma habilidade, a primeira energia que é consumida é a energia mental. Então, uma vez que a capacidade mental se esgota, o corpo envia o primeiro aviso sangrando. Se alguém decide ignorar isso, a próxima energia consumida é a sua resistência física. Se até isso se esgotar, a pessoa começará a cuspir sangue. E a última e final fonte de energia é a própria força vital, mas mesmo que alguém use toda a sua força vital, a morte só ocorrerá depois da pessoa cuspir o sangue de seus pulmões. Michelle observa como ela está tentando usar essa teoria agora, e lembra como ela usou continuamente a habilidade de congelamento, mas ainda não tossiu uma única vez. Isso significaria que a eficiência energética dela é realmente boa. A esposa apenas observa enquanto ela usa suas habilidades no seu marido, que começa a gritar apavorado, se perguntando o que diabos essa pessoa está fazendo. Michelle menciona como ele ainda não parece estar sóbrio, mas então ela avisa que eles vão começar para valer agora. O homem pergunta que absurdo foi aquele de jogar móveis nele, mas Michelle sorri e diz que ele deveria ter tratado sua esposa melhor. Mas ele pergunta o que fez de errado, gritando e xingando ela, dizendo que não fez nada de errado. Michelle então diz que ele realmente ainda não está sóbrio, antes de continuar no modo psicopata. 10 minutos depois, o homem está chorando desesperado, mencionando que ele nunca fará isso de novo, e implora para ser poupado. Então, Michelle dá um sinal de positivo ouvindo isso, e diz que tudo está resolvido agora. Ela chama a esposa e diz que eles deveriam encerrar as coisas por ali, e avisa que o pagamento é de 100 mil crons. A esposa fala com medo, garantindo que conseguirá isso imediatamente. Então, Michelle diz ao homem que ele deveria saber que ela estará pela vizinhança, e se ela ouvir que ele está sendo negligente de novo, ela avisa que vai voltar, mas talvez, da próxima vez ela o apague de vez. Então ela é paga pela esposa, e Michelle diz para ela pagar o resto quando puder. Ela também diz à esposa para se sentir à vontade e procurá-la de novo se precisar de algo no futuro. A mulher sorri antes de agradecer e pedir que ela se cuide. Assim, uma semana se passa, e os rumores se espalham rapidamente, então muitos pedidos são enviados para o centro de intimações. Michelle conseguiu resolver muitos problemas depois disso, ganhando até 5 milhões. Seu nível também aumentou rápido desde que começou a usar as habilidades iniciais de gelo e de arremesso para resolver os incidentes, então, agora as duas estão no nível 6. Enquanto ela se alonga, ela menciona quanto dinheiro foi ganho,
e ela precisa começar a se concentrar em encontrar Titi. Com isso, ela decidiu investir um pouco em sua habilidade de saúde, que pode parecer insignificante, mas melhora todos os atributos de seu corpo. Essa habilidade já está no nível 7, permitindo que ela corra rapidamente, mencionando que sua velocidade não é nada mal, e que a habilidade de saúde é ainda melhor que ela pensava. Ela sorri, pensando que encontrará ele rapidamente se as coisas continuarem assim. Então, ela vira a cabeça ao encontrar um relatório dizendo que sua habilidade de detecção foi ativada. Ela para completamente fica em silêncio por um momento, pensando sobre essa habilidade, antes de se perguntar por que ela apareceu de repente. Ela se pergunta se é por causa de uma habilidade extra de Evan apenas por tentar. Então, ela ajusta seus óculos com um sorriso, enquanto menciona quão inacreditável é essa habilidade. Ela levanta a mão e grita detecção, então a habilidade é ativada. Ela menciona ser capaz de ver toda a topografia da região, e até ouvir os sons mais leves. Ela ouve alguns pássaros cantando, então seus olhos se viram enquanto ela se pergunta se é por ali. Ela menciona como nunca pensou que encontraria Titi tão rápido, e sabe que ela tem muita sorte. Ela nota que no fim isso é tudo por experiência, mas ainda está curiosa para ver um homem-besta além de Gart. Ela menciona como Titi também é um personagem importante na história, então ela realmente quer ver como ele se parece. O pássaro continua a cantar, e ela olha fixamente enquanto se pergunta se é ele. O pássaro a encara de volta enquanto ela se pergunta se isso é realmente ele. Na verdade, ele está preso em uma rede, então Michelle se pergunta como ele pode ser tão estúpido. Ela lembra de como ele foi capturado no romance e levado embora, então ela sempre pensou em tudo como um evento muito sério, mas agora se pergunta se foi realmente devido a incidentes como esse que ele foi capturado. A ideia é montar um local onde os pássaros possam passar e pousar, mas que a corda cria uma tensão frágil que impede os pássaros de voarem corretamente, e como eles não querem cair, eles continuam segurando na rede até se enroscar. Ela pensa em como é uma armadilha simplista, então está realmente desapontada. O melhor jeito de sair é apenas soltar a rede e cair direto no chão. Então, a garota se pergunta se as pessoas pássaro começaram como cérebros de pássaro. Ela nota como o pássaro está se agarrando àquela rede com sua vida, e percebe que isso é muito fácil para ela, mas ela decide se contentar ganhando a experiência e mudando o enredo. Ela segura o pássaro e diz para ele ficar quieto enquanto ela o liberta. Enquanto olha para cima, ela nota que a experiência chegou imediatamente. Então ela avisa que está praticamente pronto, e lança o pássaro para longe, dizendo adeus e pedindo que ele não seja pego novamente no futuro. Ela acha que a parte importante começa agora, e é algo que ela tem pensado desde que as duas janelas de status começaram a aparecer. Então, ela coloca a mão ao lado da cabeça e estala os dedos. Ela se pergunta onde colocar a experiência de mudança de enredo. Primeiro ela verifica com Evan, e depois com Michelle. De repente ela grita de empolgação notando que a experiência veio para os dois. Ela menciona como isso é ótimo, e decide trabalhar primeiro no congelamento de Michelle. Ela continua sorrindo, mencionando como a mineração e detecção são necessários. Então, ela levanta as mãos e menciona como sua janela de status agora aparece assim. Ela percebe que está se aproximando do feitiço de congelamento, então o enredo só precisa ser mudado um pouco mais. De repente o pássaro volta a se aproximar dela. Ela o chama de estranho, enquanto pergunta por que ele está no chão. Ela então percebe que o pássaro parece ter machucado sua asa, mas o lembra como ela já poupou sua vida, perguntando se realmente tem que tratá-lo também. Ela menciona como ele é ingrato enquanto ele pia, e diz que isso é suficiente para parar de segui-la. Ela tem certeza de que ele deve entender isso, sabendo que ele não é apenas um pássaro, mas também tem características humanas, então ele deve entender e não ser estúpido lhe seguindo. Pouco depois, Michelle chega em casa e cumprimenta sua mãe, mas ela é questionada sobre o que é aquele pássaro atrás dela. Então, tudo o que ela consegue pensar é que ele tem cérebro de pássaro e realmente não entende nada. Ela grita com ele, dizendo que ela disse para ele não lhe seguir, mas ele apenas pia em resposta. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Sistema Duplo.